Nós olhamos, esta ideia de consenso está associada, se nós pensarmos, por exemplo, o modo como nós, europeus, nos vimos desde a década de 90, desde o final do século XX, da transição do século XX para o século XXI. Como é que nós pensámos as nossas democracias liberais? Houve um autor, que foi um autor também muito... o pessoal que é de filosofia, nós temos sempre inveja daqueles que conseguem escrever um livro de filosofia que seja um best-seller, não é? Quer dizer, o pessoal escreve um livro de filosofia e ganha dinheiro com aquilo, é invejável. Um desses autores, por exemplo, é o Francis Fukuyama, que escreveu um livro marcante na época, que se chamou O Fim da História e o Último Homem. Esta ideia, o fim da história, expressava justamente isso. Quer dizer, a nossa representação, a representação que nós fazíamos das nossas instituições, da nossa vida cívica, era a ideia segundo a qual nós chegámos de alguma forma, as democracias liberais, como nós as entendemos, são de alguma forma o fim da história, ou seja, são de alguma forma o corolário de uma história que para ser verdadeiramente história era pensada em termos de conflito, em termos dialéticos, e de alguma forma chegamos ao fim. Quer dizer, o tempo, somos pós-históricos. É, de certa forma, mais ou menos assim que os europeus se habituaram a ver-se desde o final da década, desde o final do milénio e na transição desse milénio. E, portanto, isso levou depois, como sabem, ao regresso da história muito rapidamente, não é? O Bush a invadir o Iraque, o regresso, mas de alguma forma é sempre esta representação segundo a qual nós somos o telos, somos o final de uma narrativa política que termina em nós e que termina segundo o nosso modelo. Um pouco aquele título do Scruton, The West and the Rest, não é? Quer dizer, nós somos de alguma forma esse ponto culminante. É esta representação do tempo que esteve subjacente a esta visão. Depois, associada a isto, há uma outra transformação, que é a transformação da política, verdadeiramente, do debate político e dos políticos em técnicos. Quer dizer, de alguma forma, aqui é o triunfo da tecnocracia. O que é que faz um técnico, de certa forma? O que é pensar tecnicamente? Pensar tecnicamente é pensar optimizando as relações entre meios e fins, mas não questionando esses mesmos fins. Ou seja, um técnico é um homem que tem de pensar segundo fins que são impostos, fins que não debate. Então, nós transformamos, por conta desta transformação, os políticos em técnicos. Ou seja, em pessoas que não refletem sobre os grandes princípios, nem sobre as grandes finalidades, e se habituaram apenas, de alguma forma, a medir, gerir, são gestores, gerir os meios em função de fins que são pressupostos. Fins que não estão para ser debatidos. Isto deu aso a que surgisse uma caracterização deste mundo político, que eu estou a tentar caracterizar assim muito toscamente e à pressa, algumas expressões, por conta da direita, justamente, duas expressões, por exemplo, uma à esquerda e outra à direita, vamos ver. O pessoal de esquerda, para caracterizar, para contestar e para criticar a Margaret Thatcher, a certa altura, na década de 80, atribuíram-lhe uma expressão, que não está confirmada, a expressão "There is no alternative". Não há alternativas, não é? Então, esta era seria uma era em que já não havia alternativas a debater. À direita, o Alain de Benoist cunhou um termo, que eu acho que é um termo marcante, que nós somos a era do la pensée unique, pensamento único. Há um pensamento único. Finalmente, tudo isto culmina numa grande transformação. É que se nós quisermos pensar o conflito, o que é o conflito político? Em que é que se transformou o conflito político? Num debate entre nuances da mesma coisa. Ou seja, num rotativismo em que ora está à esquerda, ora está à direita, mas no fundo o que se sucede, na verdade, uma coisa à outra, é apenas a sucessão de nuances, ou seja, de várias configurações do mesmo. Não há verdadeiramente alternativas.
Ora, o que me parece é que o populismo, de alguma forma, e isso é o que me parece ser fecundo no fenómeno populista, é uma recuperação da dimensão conflitual da política. Ou seja, a ideia de que o debate político e o conflito político não pode ser, ou não pode apenas ser, uma discussão amena entre várias configurações do mesmo. É necessária alguma coisa que faça diferença. E o populismo tenta resgatar essa dimensão da conflitualidade política. Portanto, este era o meu ponto de abertura. Segundo ponto, em termos teóricos, isto foi teorizado, o populismo foi teorizado. E foi teorizado sobretudo por quem? Justamente pela esquerda. Porque a esquerda, nessa época em que, e até antes da queda do muro e do fim da União Soviética, mas em que, no fundo, as grandes referências da esquerda doutrinária entram em crise, não é? Quer dizer, havia a referência da União Soviética que entra em crise logo a partir de 56, não é? Quer dizer, com o problema da Hungria, depois da Checoslováquia, depois do Afeganistão, quer dizer, aquilo. Mas, entre os militantes de esquerda, e sobretudo os intelectuais militantes de esquerda, já desde a década de 60 há a percepção de que há algo que falha no sistema soviético, naturalmente, e, portanto, seria necessário pensar uma alternativa, em termos de pensamento de esquerda, aos soviéticos. E aqui eles vão recuperar a tradição populista, de certa forma, das grandes referências, sobretudo a partir de duas grandes referências. Por um lado, o populismo russo, que é, no fundo, de onde parte o bolchevismo, mas o bolchevismo é também uma reação contra o populismo. O bolchevismo é altamente elitista, não sei se estou a ver, ou seja, não é os comunistas, a sério, não têm a ideia de que o povo em armas, romanticamente, vão conquistar. Não. Do que se trata é de formar um partido altamente elitizado, com espírito de sacrifício, altamente organizado, que faça um movimento político completamente diferente, completamente alheio àquilo que eram as tendências populistas dos anarquistas e dos, não é? Portanto, é a ideia de um partido. Os bombistas românticos. Exatamente, quer dizer, isso está completamente assente na perspectiva dos comunistas. E depois há o populismo sul-americano, naturalmente, que é a grande referência destes teóricos. E que vão, portanto, tentar, a partir da década de 80, sobretudo, mas com muita incidência na década de 90, vão tentar resgatar a dimensão conflitual da política. Eles percebem que o que falha no liberalismo, não sei se é esta pouca sensibilidade ao caráter político, ou radicalmente político do conflito. O conflito, para estes, não se esgota na discussão. Não é um debate entre cavalheiros num clube privado. Portanto, isso não é. O conflito político não se pode reduzir a isso. Eles são sensíveis a isso e vão tentar, recuperando esta sensibilidade, vão tentar criar uma resposta à crise, digamos, do socialismo clássico. Como é que o fazem? De certa forma, criando uma narrativa sobre a conflitualidade política que seja alternativa à luta de classes, à ideia de luta de classes. Ou seja, a ideia originária de luta de classes. Então, os autores populistas de esquerda, e eu no livro faço, essencialmente, ou debate-me, eu disse que ia falar na primeira parte também, debate-me essencialmente com dois, são um casal, que era um casal, porque ele já morreu, ela está viva, é o Ernesto Laclau, que é um argentino, e a Chantal Mouffe, uma belga, mas que os dois trabalharam no Reino Unido. Mas desde a década de 80, eles vão, no fundo, cultivar um pensamento político populista como resposta àquilo que eles assumem ser a crise do socialismo. Portanto, eles vêm do marxismo clássico e tentam, no fundo, ultrapassar, eles próprios dizem, o marxismo é o nosso passado. Quer dizer, e vamos tentar, no fundo, uma resposta a esse passado.
sendo sensíveis à ideia, ou trazendo para a política isso que falta. Portanto, eles assumem-se como críticos do liberalismo neste sentido. Vamos pensar o político a partir dessa resposta à falta de sensibilidade liberal para a conflitualidade política. Como é que o fazem? De uma forma muito interessante. E eu vou abordar... Eu estou aqui um bocado à pressa porque ele disse que eu tinha 20 minutos. Mas muito rapidamente, como é que o fazem para depois irmos então ao populismo de direita? Eles vão buscar um conceito que é fundamental. Vão buscar vários conceitos, mas há um que eu diria que é fundamental, que perpassa, que está tematizado por eles desde a década de 80, como digo. Há aqui dois livros, sobretudo, que eu tenho presentes. Um é um livro de 1985, chamado Socialismo e Estratégia... Hegemonia e Estratégia Socialista, assim é que é. E depois um outro livro, 30 anos depois, portanto, o Hegemonia e Estratégia Socialista é do Laclau e da Mouffe. Depois, 30 anos depois, pouco antes de morrer, o Laclau escreve um livro chamado A Razão Populista. E esse é verdadeiramente, eu diria que é o grande suporte teórico desta abordagem. Então, o que é que o Laclau diz, e já de alguma forma antecipado na década de 80, o que é que eles dizem sobre o populismo de esquerda? O que é que o populismo de esquerda vai apresentar como alternativa à ideia de luta de classes? Eles dizem assim, nós já não podemos, dizem isto na década de 80, já não podemos pensar o conflito político reduzindo a política à economia e pensando a conflitualidade política a partir de um conflito entre atores que são autores existentes, reais,